Sem sombra de dúvidas que a intenção do texto normativo é você instaurar uma mudança assim, brusca de compreensão, principalmente das modalidades textuais que exploram o mundo fantasioso, o mundo lúdico, ou o mundo da fantasia, tá? Ou o mundo folclórico, inclusive, o universo cultural. Quando você trabalha com um texto normativo, a primeira coisa que lhe vem à cabeça é a imposição de certas normas, principalmente normas de conduta. A grande discussão que nós vamos fazer nesse módulo é saber até quando esses textos normativos, que são textos muitas das vezes ligados a conceitos de leis, né, são colocados de maneira efetiva, principalmente respeitando certas situações sociais, porque todos nós passamos no país. Então a intenção desse módulo é mostrar para vocês que por detrás de todo o texto normativo existe uma possibilidade de trabalho acerca de cumprimento de normas e de regras. Então nós vamos trabalhar com 3 linhas de atuação nesse módulo. Vamos trabalhar com as características do texto normativo, o debate sobre direitos, o que vem a ser direitos, e finalizando com o Estatuto da Criança e do Adolescente. Ok? Então vejamos lá. Texto normativo. Deixa eu mudar aqui a minha. Vamos lá. Beleza. Texto normativo é aquele que integra um conjunto de regras, normas e preceitos. Ou seja, você trabalha com textos que viabilizam o conceito de cumprimento de certas tarefas dentro do estado em que você vive. Então, normativo é que você deve seguir normas e seguir regras. A grande questão é a seguinte: você precisa instituir textos normativos simplesmente porque vivemos em uma comunidade, vivemos em uma sociedade. Tá? Então, para tudo que conduz o funcionamento de uma sociedade, regras são precisas, regras são necessárias. Se essas regras são ou não cumpridas, é uma outra história que nós vamos falar aqui, mas fundamentalmente você precisa de um texto normativo para que esse texto guie as suas orientações de boa convivência e convivência harmônica na sociedade. Ok? Bom, levando em consideração que essas convivências nem sempre são tão simples, principalmente com a dificuldade de relação cada vez mais existente entre as pessoas, vamos pensar da seguinte maneira. Vamos lá. Nós temos que articular com vocês o conceito do que se tem em relação ao documento maior que diz respeito a essas convivências sociais. Coloquei aqui do lado. A Declaração Universal dos Direitos Humanos é um texto normativo, embora nem sempre seja cumprido. Vamos ver, então, o que essa Declaração Universal dos Direitos Humanos diz e provar para vocês por que ele é um texto normativo. Tá? O artigo 1º diz assim: todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos. São dotados de razão e consciência e devem agir em relação uns aos outros em espírito de fraternidade. Bom, seria muito bom se isso fosse colocado na prática, porque o que se verifica cada vez mais é que o conceito de liberdade e de igualdade não é de fato cumprido, uma vez que você tem N dissidências sociais, N dissidências econômicas, N dissidências raciais, que faz com que esse conceito de diversidade não ocorra de verdade na prática. Bom, vamos lá. Artigo 2º. 1. Todo ser humano tem capacidade para gozar os direitos e as liberdades estabelecidas nesta declaração, sem distinção de qualquer espécie, seja de raça, cor, sexo, língua, religião, opinião política ou de outra natureza, origem nacional ou social, riqueza, nascimento ou qualquer outra condição. 2. Não será também feita nenhuma distinção fundada na condição política, jurídica ou internacional do país ou território a que pertence uma pessoa, quer se trate de um território independente sob tutela, sem governo próprio, quer sujeito a qualquer outra limitação de soberania. Esse conceito de liberdade, eu queria chamar a atenção por um detalhe. A questão de direitos e deveres ela é muito colocada em questionamento quando você trabalha necessariamente com uma ideia de um país democrático. Em países em que a democracia não acontece da maneira plena, os países comandados por ditadores, esse artigo 2º aqui ele é meio que relativizado. Porque se todo o poder emana do povo, mas o poder está na mão centralizada de uma pessoa, então esse conceito de direitos e deveres, principalmente quando fala na capacidade de liberdade estabelecida, ela fica colocada em questionamento. Tanto que quando você vive em lugares
extremamente ditatoriais, esse artigo é com certeza o artigo 1º e o artigo 2º são os mais feridos em relação à sua plenitude. E lembrando que esse documento, para ser aceito, ele foi homologado por todos os países em 1943, ou 48, se eu não me engano. Acho que é 48. Artigo 3. Todo ser humano tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal. Isso é uma outra questão que a gente vai falar mais à frente. Também depende muito do lugar onde esteja. Artigo 4º. Ninguém será mantido em escravidão ou servidão. A escravidão e o tráfico de escravos serão proibidos em todas as suas formas. Não era muito bem o que a gente viu quando trabalhamos com lendas africanas, em que percebemos que o Brasil, por ter sido um dos últimos países a homologar a abolição, tinha essa dívida em relação à própria ideia que se tinha de mundo, quando ninguém mais aderia a esse tipo de situação humilhante que é o tráfico de escravos, ou o sistema escravocrata. Artigo 5º. Ninguém será submetido a tortura nem a tratamento ou castigo cruel, desumano ou degradante. Isso também varia muito de determinados lugares em que você vive por determinados regimes políticos. Artigo 6º. Todo ser humano tem o direito de ser, em todos os lugares, reconhecido como pessoa perante a lei. Bom, são vários artigos, eu coloquei aqui apenas alguns para que vocês possam ver como que é organizado um texto normativo. Ele não é um texto de paragrafações, entendeu? Ele não te conta uma história, ele não faz uma defesa de um ponto de vista. Ele é colocado ponto a ponto, aqui no caso chamado de artigos, tá? Artigos, em sequência vem os seus parágrafos, tá? E esses artigos eles vão dizendo o que cada elemento de fato, o direito, no caso, que cada elemento tem dentro da sociedade. Eu queria que vocês vissem esse desenho para que vocês tenham uma noção do layout, de como que organiza essa ideia da Declaração dos Direitos Humanos. Que no mínimo é polêmico, porque a gente sabe que nem todos os artigos são colocados em prática na nossa vida cotidiana, no nosso dia a dia. Mas isso nós vamos ver um pouquinho mais à frente nesse material aqui. Vamos lá. A poetisa Ruth Rocha, a escritora Ruth Rocha, a lendária escritora Ruth Rocha, ela fez uma poesia em que ela adaptava, tá, o que seriam esses direitos internacionais, esses direitos humanos, em relação às crianças, sendo que ela foi uma excepcional escritora para a criança. O texto dela diz assim: o direito das crianças, em forma de poesia. Toda criança no mundo deve ser bem protegida contra os rigores do tempo, contra os rigores da vida. Criança tem que ter nome, criança tem que ter lar, ter saúde, e não ter fome, ter segurança e estudar. Não é questão de querer nem questão de concordar. Os direitos da criança todos têm que respeitar. Tem direito à atenção, direito de não ter medo, direito a livros e a pão, direito de ter brinquedos. Mas criança também tem o direito de sorrir, correr na beira do mar, ter lápis de colorir. Ver uma estrela cadente, filme que tenha robô, ganhar um lindo presente, ouvir histórias do avô. Descer do escorregador, fazer bolha de sabão, sorvete se faz calor, brincar de adivinhação. Morango com chantilly, ver mágico de cartola, o canto do bem-te-vi, bola, 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 bola. Lamber fundo da panela, ser tratada com afeição, ser alegre e tagarela, poder também dizer não. Carrinhos, jogos, bonecas, montar um jogo de armar, amarelinha, petecas e uma corda de pular. Um passeio de canoa, pão lambuzado de mel, ficar um pouco à toa, contrário estrelas no céu. Ficar lendo revistinha, um amigo inteligente, pipa na ponta da linha, um bom de um cachorro-quente. Festejar aniversário com bala, bolha e balão, brincar com muitos amigos, dar pulos no colchão. Livros com muita figura, fazer viagem de trem, um pouquinho de aventura, alguém para querer bem. Festinha de São João, com fogueira e com festinha, pé de moleque e rojão, com quadrinha e bandeirinha. Andar debaixo da chuva, ouvir música e dançar. Ver carreira de saúva, sentir o cheiro do mar. Pisar descalço no barro, comer frutas no pomar. Ver casa de João de Barro, noites de muito luar. Ter tempo para fazer nada. Ter quem penteie os cabelos. Ficar um tempo calada, falar pelos cotovelos. E quando a noite chegar, um bom banho bem quentinho, sensação de bem-estar, de preferência em selinho. Uma caminha macia, uma canção de ninar. Uma história bem bonita, então dormir e sonhar. Embora eu não seja rei, decreto nesse país
que toda criança tem direito de ser feliz. A maneira como Ruth Rocha pensou criar um decreto, pensar um decreto para transformar em poesia, é uma das maneiras que a gente observa que é o papel do artista. Transfigurar o que é uma verdade, e muitas das vezes uma verdade séria, numa visão muito lúdica e muito criativa do que seja simplesmente o que as pessoas cismem colocar no papel e dizer em alto e bom tom que é lei, que é regra, que é estatuto, principalmente quando fala da criança e do adolescente. Nesse slide eu mostro para vocês o estatuto do adolescente e da criança, ou da criança e do adolescente, de segunda ordem, como deveria ser e por que de fato ele existe. Vejamos e problematizemos. O Estatuto da Criança e do Adolescente foi criado em 1990. Mas foi criado em 1990 a partir do que homologou a Constituição Federal de 1988. A Constituição de 88 foi um marco gerador para o Estatuto da Criança e do Adolescente, que até então se pautava por um código de menores que prevalecia desde os anos 40, indo até, principalmente teve sua função mais evidente, na década de 1970, quando surgiu esse Código de Menores, que era uma lei de proteção aos menores, ao menos em teoria. Existia no Brasil, e aqui em São Gonçalo existe um bairro, realmente por conta disso que eu vou falar, que era o Patronato de Menores. O que era o Patronato de Menores? Era o local onde ficavam acolhidos esses menores que não tinham, vamos dizer assim, não é apego nem apoio, mas que não tinham o enlace dos pais. Então, crianças que eram abandonadas, ao invés de irem, por exemplo, para os reformatórios, que antigamente se chamava FEBEM, depois FUNABEM, que era a Fundação de Bem-Estar do Menor, esse Código de Menores que gerou aqui em São Gonçalo o patronato. Para quem não sabe, é até perto aqui da minha casa, o patronato ele ficava do lado da Igreja Nossa Senhora da Aparecida, tá? Que era uma instituição onde ali ficavam os menores, mas não eram menores infratores, eram menores que apenas não tinham para onde ir, não existia conselho tutelar na época, para justamente ter um ciclo de passagem, para que pudesse entrar de repente numa fila de adoção, também não se falava em adoção naquela época, para poder fazer um direcionamento social para aquelas crianças, tá? Então esse Código de Menores, de acordo com seu primeiro artigo, ele dispunha sobre assistência, proteção e vigilância a menores de até 18 anos em situação irregular. Queria chamar a atenção desse nome, situação irregular. Situação irregular não significa dizer que o jovem tenha cometido infração. Se ele cometesse infração, ele ia para uma junta, que era a junta que eu falei ainda há pouco, da FEBEM/FUNABEM, que aí dava uma medida socioeducativa para esse menor, tá? O que hoje as pessoas conhecem hoje com o nome de Instituto Padre Severino, tá? Outras tantas instituições penais para menores que existem aqui no Rio de Janeiro, tá? Fruto de uma época autoritária, tá? Que era a década de 1970, visto que estávamos em plena ditadura militar, não demonstrava preocupação em compreender e atender a criança e o adolescente, tá? De acordo com o entendimento da época, eu queria chamar a atenção de vocês para isso, abre aspas, o menor em situação irregular é aquele que se encontrava abandonado, ressalto que eu falei antes, materialmente, vítima de maus tratos, em perigo moral, desassistido juridicamente, com desvio de conduta ou autor de infração penal. Eu queria chamar a atenção para esses dois últimos. O desvio de conduta ou infração penal, ele partilhava para um outro lado de análise, em que não era necessariamente para esse Código de Menores trabalhar, afinal de contas já existiam as chamadas escolas modelo, não era bem modelo, mas que funcionava como uma espécie de triagem desse jovem, desse adolescente que cometia crimes, infração penal, conforme está dizendo aí. Tá? Qual a importância desse estatuto? Pelo menos na teoria. Tá? A Constituição de 88 estabeleceu a família, a sociedade e o Estado como responsável pela formação e estruturação dos indivíduos. Leia-se criança, leia-se adolescente. É o reconhecimento das crianças e dos adolescentes como sujeitos de direitos protegidos pela lei. Então a Constituição de 88 falava nesses sujeitos, mas não especificava, por exemplo, que criança e adolescente fizesse parte desse caminho. Por isso que há uma duração muito pequena entre a consolidação da Constituição em 88 e a criação, em julho de 1990, do ECA. Justamente o ECA veio suprir e cobrir
aquela lacuna que ficou quando foi escrita a Constituição de 88. E o que garante esse ECA? É o documento que traz a doutrina da proteção integral dos direitos da criança. Tá? Para que isso seja alcançado, o ECA é estruturado em 2 patamares: o princípio de interesse do menor e o princípio da prioridade absoluta. Tá? Isso salvaguarda o menor e o adolescente, a criança de um modo geral e o adolescente, o menor, na acepção da palavra, garantidos por lei. Considerando esses 2 princípios, que são básicos, o ECA pelo menos tenta garantir direitos fundamentais que todo sujeito possui, seja ele adulto, seja ele menor de idade. Vida, saúde, liberdade, respeito, dignidade, convivência familiar e comunitária, educação, cultura, esporte, lazer, profissionalização e proteção no trabalho. Tudo para que possa exercer a cidadania plena. A questão que a gente tem que pensar, já que o capítulo fala sobre debate, é pensar da seguinte forma: o documento existe há pelo menos 30 anos. 2000, 99, 2000, 2010, 2020. Fazer 30 anos o Estatuto da Criança e do Adolescente. Será que, de fato, a gente verifica isso sendo cumprido na sua acepção da palavra maior? Será que todos aqueles que deveriam ser acolhidos por esse estatuto são de fato acolhidos? Será que o texto normativo é igual para todos? Porque senão a gente pode ter uma interpretação um pouco estranha dos fatos. O Herbert de Souza, o Betinho, ele é um sociólogo que durante muito tempo lutou contra a questão da fome no Brasil. E ele dizia o seguinte: essas crianças estão nas ruas porque no Brasil ser pobre é estar condenado à marginalidade. Estão nas ruas porque suas famílias foram destruídas. Estão nas ruas porque nos omitimos. Estão nas ruas e estão sendo assassinadas. Então, dependendo da situação, a lei ela não parece ser para todos. Porque se fosse para todos, sem qualquer disseminação de raça, credo, cultura, economia, posição política, questão ideológica, talvez não tivéssemos que verificar que o estatuto que foi direcionado para vocês, enquanto crianças e adolescentes, talvez não tivéssemos retratações tão sérias quanto essas que as imagens mostram. Então, na verdade, todo o texto normativo, ele atende a todos, mas a gente nota que na prática, isso é uma questão de pouquíssimos que conseguem ter aquilo que é legitimado como documento numa construção real de uma contextualização tão distinta e tão desigual que é essa porque nós vivemos. Então vale a dica. Antes de pensar no texto normativo, não é preciso pensar em todos. Talvez seja necessário pensar no respeito que todos de fato necessitam. Um abraço.